Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Realmente fiquei surpreso com aquela ligação. Era a esposa de um amigo meu. Oi, Leandro, tudo bom? E aí, não quis ir na pescaria com o pessoal? Falei que não tinha dado para ir porque estava cheio de serviço, não tinha como faltar. E ela respondeu, pois é, o Cláudio comentou mesmo que você não ia. Por isso até que eu resolvi ligar para você. Sabe o que é? Eu tô precisando de um favor. Você vai estar muito ocupado hoje à tarde? Hoje à tarde? Bom, até posso ir, mas só se for depois das 18. Ela falou que podia ser depois das 6. Aí eu perguntei do que exatamente que ela estava precisando, mas ela falou que depois me falaria. Achei estranho, porque, para começar, nem sabia que a Sheila tinha meu número. Bom, talvez tivesse pego com o marido. Eu era muito amigo do Cláudio. A gente vivia combinando pescaria e volta e meia nos reuníamos na casa de alguém para comer os peixes que a gente pescava. Naquele final de semana, por exemplo, o pessoal tinha descido a Guaratuba para pescar. Tinham ido na sexta-feira à noite e a ideia era voltarem só no domingo à tarde. Repito, era para eu ter ido também, mas por conta do serviço que eu tinha, não deu para ir. E naquele sábado, quando a Sheila me ligou, eu estava justamente no trabalho. Ia sair da firma ali pelas 5:30 e prometi que daria uma passada na casa dela depois das 6. Eles tinham um casal de filhos. Só que assim que cheguei, perguntei das crianças e ela falou que estavam na casa da mãe. Que ela tinha deixado os filhos lá para poder fazer a faxina mais tranquila, mas que depois iria buscá-los. Aí eu perguntei, mas então, do que você está precisando de mim? Eu ainda estava parado diante da porta e ela então pediu que eu entrasse. Eu entrei, ela fechou a porta, pedindo que a acompanhasse. Olha, preciso dizer que eu estava estranhando um pouco o modo como ele estava vestida. Sabe, um short assim, curto, apertado, barriguinha de fora, convenhamos, né? Eu não sou preconceituoso, pelo contrário, mas recebi um amigo do marido usando uma roupa assim tão provocante. Era de estranhar. Principalmente porque ela estava sozinha ali. Nem os filhos estavam. E como ela sabia que eu estava a caminho, até porque foi ela própria que pediu que eu fosse, o certo seria vestir assim uma roupa mais, sei lá, adequada. E quando ela pediu para acompanhá-la, quando se virou de costas para mim e começou a caminhar, cheguei a sentir aquele friozinho na boca do estômago. Ela com aquela roupinha curta, praticamente Bom, se bem que também tem o seguinte, puxando da memória, ela era mesmo acostumada a usar aquele tipo de roupa. Quando a turma se reunia para fazer o peixe lá na casa de alguém, ela sempre estava vestida assim de uma maneira meio avançadinha, digamos assim. Só que nessas ocasiões era um pouco diferente, né? Já que o marido estava sempre junto. De todo modo, procurei tirar aquilo da cabeça. Ela então parou diante da porta do banheiro e, fazendo uma cara assim meio sem graça, falou que o chuveiro tinha queimado. E perguntou se eu podia dar uma olhadinha para ela. Convenhamos, ela podia ter pedido para qualquer pessoa fazer aquilo. Um vizinho, um parente,
Não entendi por que ela ligou justamente para mim, para olhar o chuveiro queimado. Ela, aliás, já tinha até comprado outro, pro caso de não ter conserto. E para se justificar, ela falou: eu podia esperar até amanhã pro Cláudio arrumar, mas como que eu ia tomar banho de água fria, as crianças, principalmente? Você podia fazer esse favor para mim? Falei que naturalmente faria. Pedi que ela desligasse a energia, me arranjasse os materiais, até que, resumindo, em 15, menos de 20 minutos, o serviço estava pronto. Ela ficou o tempo todo ali na porta do banheiro, fiscalizando, até que no fim, falei que ia embora, mas aí ela falou: mas não sem antes tomar uma geladinha. Peraí que eu vou pegar na geladeira. Comprei especialmente para você. Imagina, Sheila, não precisa. Claro que precisa. Ué, é uma só. Enfim, não tive opção. Ela abriu a garrafa, me serviu um copo, outro para ela, fizemos até um brinde e olha, a cerveja estava gostosa demais. Gelada, gostosa. E enquanto a gente bebia, ela começou a puxar conversa. Principalmente sobre as nossas pescarias. Até que pelas tantas perguntou: Leandro, seja sincero comigo. Vocês não param em nenhum lugar suspeito aí quando vão fazer essas pescarias? Lugar suspeito? Ué, Sheila, como assim? Você entendeu o que eu estou dizendo. Hã? Alguma boate, algum bar? Aliás, se o Cláudio aprontasse alguma coisa errada, você me contaria? Fica tranquila, Sheila. Quando a gente sai para pescar, é para pescar mesmo. Não é para aprontar nada de errado, não. Ela fez assim uma cara de quem não estava acreditando muito e acabou aproveitando para abrir outra garrafa de cerveja. Olha, sabe quando você pressente que as coisas podem acabar tomando um rumo assim diferente, que você não estava nem imaginando? E eu digo isso porque não sei, a sensação que eu senti foi que de repente alguma coisa tinha mudado ali naquela conversa. Mesmo porque ela começou a me elogiar, dizer que eu era um cara bonito, que não entendia como que um homem como eu ainda estava solteiro. E ainda completou: aliás, Leandro, em vez de ficar correndo atrás de pescaria, você devia arranjar uma namorada, sabia? Você tem razão, às vezes eu até penso nisso. Aliás, vem cá, Sheila. Você não conhece ninguém para me apresentar? Uma prima, uma amiga, sei lá. Pior que não. Mas, pensando bem, de repente, eu posso até quebrar o teu galho. Olha, quando essa mulher falou aquilo, eu que já estava geladinho por conta da cerveja, quase congelei. Porque ela falou aquela frase e olhou para mim. Eu fiquei até inibido. Imagina. Você quebrar meu galho, mas como assim? Sério que você não entendeu? Olha que assim eu vou pensar que você é muito inocente. Me diga, você acha que eu te chamei aqui pra quê? Você nunca notou que eu te olho nesses almoços que a gente faz? Claro que não vou olhar assim de um modo muito declarado, mas que eu te dou assim umas paqueradinhas? Vai dizer que nunca notou? Olha, eu não tive nem tempo de assimilar o que ela falou. Porque ela falou, já colocou o copo sobre a mesa e já foi me atacando com tudo. Talvez muitos me condenem nesse momento, porque convenhamos,
era a mulher do meu amigo. Amigo não só de pescaria, mas de tudo. Só que na hora, sabe, eu não consegui nem raciocinar, até porque ela nem me deu tempo. Começou a me beijar, a se esfregar em mim, até que dali a pouco tirou a minha camisa, desabotoou a minha calça. A verdade é que tudo se deu ali mesmo, no tapete da sala. Imagine, ela tinha praticamente se declarado para mim. Nem pensei em nada. Nem levei em conta a minha amizade com o Cláudio. Imagine, o cara lá pescando com a turma e eu me divertindo com a mulher dele, dentro da casa dele, embora não por minha iniciativa. Dali a pouco nos vestimos. Eu mal consegui olhar na cara dela. Nos despedimos. Ela ainda me deu outro beijo na boca e antes de abrir a porta ainda pediu: pelo amor de Deus, que isso fique só entre nós, hein? Não comenta nada com ninguém, senão... Na verdade, vamos convir, né? Ela nem precisava ter pedido aquilo. O maior interessado do mundo que ninguém soubesse de nada era eu. Aí ela sorriu e quando eu estava saindo, ainda falou: adorei tudo, viu? Olha, se eu disser que também não gostei, claro que eu não estaria sendo sincero. Bateu o arrependimento, o medo, a culpa, o remorso. Tudo bateu do jeito que sempre bate em casos assim. Mas olha, se eu dissesse que não valeu a pena, sabe, estaria sendo muito falso, porque valeu. Minha ficha custou a cair. Eu jamais podia imaginar que um dia aquilo pudesse acontecer entre nós. Sabe quando o cheiro da pessoa fica impregnado na tua roupa, no teu corpo? À noite ela mandou mensagem. A primeira foi aquela: você deve estar pensando mal de mim, né? Falei que não, mas que realmente tinha sido uma surpresa, né? Aí ela mandou outra. Sabe, não é desculpa, mas meu casamento não anda bem, Leandro. O Cláudio, ele nem liga pra mim, só quer saber de pescaria, de reunião com amigos e... Por isso que eu resolvi procurar você. Sei lá, me parece que não é de hoje que eu reparo em você, sabe? Não sei porquê, mas você mexe comigo. Conversamos um monte. Ela se queixou muito do Cláudio, que ele não dava carinho, não dava atenção, sabe? Parecia até que ele estava querendo se justificar em relação ao que tinha acontecido. No fim, ela ainda disse aquilo: olha, as crianças estão dormindo lá na mãe. Eu estou aqui sozinha. A gente podia marcar de se ver de novo amanhã cedo. Antes de eu buscar as crianças, o que você acha? Olha, juro que eu queria ter dito não. Mas ela insistiu, foi me envolvendo com palavras, até que no fim concordei em dar uma passada na casa dela. Lá pelas 11 da manhã. Eu morava ali mesmo no bairro e acabei indo a pé. Até para ninguém ver o meu carro parado ali na frente da casa dela. Acho que não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Só que dessa vez foi lá mesmo no quarto dela, em cima da cama onde ela dormia com o marido. Ela falou que tinha pensado um monte em mim, que tinha chegado a sonhar comigo, com a gente fazendo amor. Olha, transamos até debaixo do chuveiro depois. Foi uma loucura, eu sei que foi. Imagine se alguém chega naquele momento, sua mãe, por exemplo, ou outra pessoa da família, o próprio Cláudio. Porque já tinha acontecido algumas vezes de voltarmos antes da pescaria.
Imagina se ele chega antes da hora e me pega ali tomando banho com a sua esposa. Mais do que o fim da nossa amizade, seria o meu próprio fim. O fato é que acabamos engatando um romance secreto e proibido. Sei que banquei o canalha, mas depois que ela me contou que ele não ligava para ela, não lhe dava carinho, não queria saber dela, não dava atenção, sabe, eu meio que deixei de me sentir tão culpado. Até porque depois de alguns encontros, não sei o que aconteceu comigo, mas comecei a ficar viciado. Antes da gente transar pela primeira vez, eu nunca tinha olhado para ela com alguma malícia, alguma segunda intenção, mesmo ela sendo acostumada a usar aquelas roupas curtas, provocantes. Sempre respeitei o Cláudio, nunca olhei com interesse para ela, por isso não entendo como que essa mulher pôde virar minha cabeça assim, desse jeito. Quando aconteceu uma reunião entre todo o pessoal, olha, eu me senti tão estranho. Imagine, o Cláudio, a Sheila e eu ali no mesmo ambiente. Eu não sabia nem como me comportar. Até evitava olhar na direção dela, até para não dar na vista, né? A pedido dela, inclusive, eu meio que parei com as pescarias, porque podíamos aproveitar melhor o tempo para ficar juntos, já que o Cláudio não perdia uma, né? Estava em todas. Na verdade, era ele que organizava tudo. Passei a usar o meu trabalho como desculpa para parar de ir à pescaria. Só que, na verdade, eu não ia para poder ficar com a mulher do meu amigo. Aconteceu um sábado que eu cometi a loucura de passar a noite toda com ela, na casa deles. Ela tinha deixado as crianças lá com a sua mãe e eu fui passar a noite toda com ela. Na verdade, a ideia era passarmos um tempo juntos apenas, mas ela me pediu para ficar, insistiu, disse que não tinha perigo, que ninguém jamais ia saber. Eu sempre ia a pé, para ninguém ver meu carro ali estacionado na frente da casa dela. Só que aquela coisa, né? Sempre tem alguém que vê, um vizinho, um conhecido. Um dia, inclusive, ela veio me falar, ela mesma. A mãe perguntou por que eu sempre deixo as crianças com ela quando o Cláudio vai pescar. Sabe o que ela me falou? Que até a mãe do Cláudio já perguntou isso para ela. Já senti aquele calafrio. Será que elas estão desconfiando de alguma coisa? Não sei. Mas é melhor a gente ficar esperto. Você não acha? Por conta disso, a gente meio que deu um tempo nos nossos encontros. Inclusive, quando o Cláudio ia pescar, ela nem levava as crianças lá para a mãe. Tudo para evitar, diz que me disse. Imagina, não só sua mãe, mas agora até a mãe do Cláudio também já tinha perguntado por que ela fazia isso, sempre que o Cláudio ia pescar. Imagina se isso cai nos ouvidos do meu amigo. Até ele ia ficar desconfiado. Demos um tempo, inclusive acabei indo a uma pescaria 2 semanas depois, só para dar aquela disfarçada, né? Só que não vou negar. Senti aquele afastamento. Senti muita saudade dela, porque já estávamos acostumados a nos ver pelo menos uma vez por semana. Eu não achava que isso fosse possível, mas essa mulher acabou despertando alguma coisa muito forte em mim. Senti demais a sua falta. Até que depois de 1 mês e pouco, tentei retomar o nosso caso, mas ela achou melhor continuarmos afastados porque estava com medo da desconfiança da sogra. Segundo ela, a velha tinha lhe dado algumas indiretas, como se estivesse sabendo de alguma coisa. Por isso ela falou: também estou sentindo muito a tua falta, Leandro, mas
é bom não dar chance pro azar, né? Tá, mas por que você não se separa, então? Me separar? Não tem como. Eu tenho 2 filhos com o Cláudio. Por enquanto, pelo menos, não posso nem pensar em fazer isso. A verdade é que ela foi se afastando mais e mais a cada dia, depois daquela separação, combinada a princípio. De modo que, sempre que tinha uma reunião com a turma, sabe, ela nem me cumprimentava. Talvez porque tivesse medo de na vista, de repente, a sogra dela podia ter comentado com o filho, né? O marido dela, e aí já viu. Talvez seja isso. Ela de repente ficou com medo. Talvez seja, mas eu acho que não é. Sabe, mas não é mesmo. Talvez seja um pouco, mas quer saber? Só um pouco. Tem mais coisa aí nesse meio. Até com as mensagens, ela foi parando assim, de modo gradativo, até que parou por completo. E ainda me pediu para não lhe mandar mais nada, para evitar que de repente o marido dela pegasse sabe, preocupações que no começo ela nunca teve. De modo que não é só o medo. O fato é que ela, pouco a pouco, se desinteressou por mim. A grande verdade é essa. Eu também não sou bobo, né? Sei interpretar quando a mulher está interessada e quando não está. No começo foi aquela loucura. Ela tomou iniciativa, sabe, tirou a minha roupa, fez tudo. Agora, sabe, nem mensagem manda mais. E pede que eu não mande também. Tem explicação uma coisa dessa? Só uma. Antes ela tinha interesse, se sentia atraída por mim, só que o interesse, a atração, parece que acabou. Olha, mesmo que tivesse correndo todo o perigo do mundo, se ele estivesse se sentindo do modo como estava lá no começo, mas ela nunca deixaria de me encontrar. Sabe? Nem com todo o medo do mundo, nem com o maior dos perigos, nunca. É que o estado dela agora é outro. Por isso que ela se afastou. E o pior é que eu nunca imaginei que fosse me apaixonar por essa mulher. E que fosse sofrer tanto com esse afastamento. Era um risco que eu corria, claro, quando me deixei levar. Sabia muito bem disso, não sou criança. Mas não imaginei que fosse penar tanto. Que fosse sentir tanta saudade, tanta falta. Olha, chega a doer por dentro. Dá até falta de ar. Quando eu penso nela, só consigo fechar os olhos e suspirar, desejando um novo encontro. Sabe, beijar aquela boca, sentir o cheiro dela. Só que de que jeito? Não me resta alternativa a não ser tentar esquecê-la. Fazer tudo que esteja a meu alcance para arrancá-la do meu pensamento, do meu coração. E quer saber, eu descobri uma coisa. Gostar de uma mulher, principalmente uma mulher como ela, cheirosa, que me perdoem o termo, gostosa, carinhosa, é a coisa mais fácil do mundo. É só se deixar levar. Agora, tirar a mina do coração, esquecer, tirar a mulher da cabeça, é a coisa mais doída, mais difícil, mais sofrida que existe nesse mundo.